Eu não votei no presidente Bolsonaro, ponto. Bolsonaro foi eleito democraticamente presidente do Brasil, ponto. Eu gostaria muito que o governo de Bolsonaro desse certo, ponto. Mas não é isso que aconteceu. Depois desse ano e meio de governo, está explícito que nós estamos diante de uma situação de completo descontrole e de desgoverno. O ministério que foi montado com nomes que iriam de notáveis a pessoas inquestionáveis praticamente já se desmontou todo. Agora, diante dessa situação da pandemia, nós vemos a falta de iniciativa, de diálogo, de capacidade de gestão e de planejamento. Fosse isso pouco, a economia não decolou. E diante de uma crise mundial, nós vemos um presidente demitir o ministro da Saúde, que apoiava tudo o que é preconizado pela ciência e pelos organismos internacionais. Vemos um presidente brigando com os governadores, com os outros poderes constituídos do Supremo Tribunal, do Congresso Nacional, e para agravar de vez a demissão ontem do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que era o baluarte e aquele que representava de maneira mais exponencial e digna as propostas do seu governo anticorrupção. É uma tragédia, mas eu não imaginava diferente para alguém que diz que o golpe de 64 não aconteceu, que mostrou contornos homofóbicos, xenofóbicos, que defendeu a tortura e diz que o seu ídolo é um homem que praticou atos escabrosos, o general Ustra. Eu não sei o que posso mais dizer, mas o que eu penso é que o povo brasileiro não aprende, não consegue aprender com a sua própria história sobre os mitos políticos que não resolvem. Nós passamos décadas num processo de ditadura militar. Depois, com o perdão dos exilados e a abertura política, vieram as diretas e o povo brasileiro pôde novamente participar de uma eleição. Tancredo Neves foi eleito como se fosse um salvador da pátria, mas sequer chegou a assumir e morreu antes. Na sequência, nós tivemos governos desastrosos. Depois veio o Collor com esses ares messiânicos de que iria mudar tudo, de que iria transformar o país. Foi destituído do cargo através de um impeachment marcado por corrupção e depois de produzir um flagelo na economia. Quem sabe o presidente não vai sair da aristocracia, das grandes famílias, vai sair do povo, de um nordestino, um sindicalista, um homem que sabe o que é a dor e o que é sofrer. Elegeram Lula como salvador do país. O governo de Lula, do ponto de vista econômico, teve suas vantagens, mas hoje nós sabemos da profunda destruição e do câncer que se alastrou em todas as estruturas, abalando empresas estatais, comprometendo o empresariado brasileiro, corrupção de todos os níveis, em todas as hierarquias, uma tragédia sem precedentes que levou o ex-presidente a ser preso, até recentemente, e é provável que com tantos processos ainda volte para a cadeia. E aí, se a esquerda não resolveu, quem sabe agora vai ser a direita. E elege-se Bolsonaro, um homem que passou décadas no Congresso sem apresentar nada relevante. E pior do que isso, alia-se a ele a igreja institucional, como se ele fosse um representante divino que viria consertar todos os problemas do país, a despeito de toda a sua história. E o resultado está aí. Eu olho para tudo isso e me lembro da Escritura Sagrada, no livro do profeta Jeremias, que trata da história da queda de Jerusalém, quando ela é invadida pelos babilônicos. O rei Zedequias tinha sido colocado no poder por conta de Nabucodonosor. E por conta também de desentendimentos, ele se aproxima do Egito, do faraó Ofra. E quando ele faz esse movimento, Jeremias diz, olha, não faça isso, porque o Egito não vai te ajudar. Na hora H, você vai ficar sem alternativa. E por conta disso, o rei mandou colocar Jeremias num poço. E ele ficou lá por 3 dias sofrendo e agonizando num local fétido. Depois desse tempo, ele foi retirado e foi levado à presença do rei. E o rei perguntou, o que é que você tem para me dizer da parte de Deus? E Jeremias não titubeou. A cidade vai ser destruída, vai ser assolada, as pessoas serão mortas.
O templo vai ser arruinado. Os seus filhos serão mortos na praça pública. E você vai ser exilado para a Babilônia. E tudo isso aconteceu porque Zedequias colocou a sua confiança no homem. E isso não foi suficiente. O Egito não veio em socorro. E a Babilônia destruiu aquela cidade e promoveu 70 anos de exílio. Eu me entristeço profundamente, porque eu vi uma igreja nesses dias que se aliou ao governo. Eu vi pastores e membros fazendo sinais de arminha. Eu vi pessoas abraçando e brigando com familiares, com amigos, defendendo uma ideologia que não é o evangelho. Ora, a única coisa que eu tenho a defender é o evangelho. Eu não tenho nada com direita, com esquerda, com centro, com nenhuma pessoa que não seja a defesa daquilo que Jesus encarnou e propôs ao ser humano como caminho de pacificação e de salvação. Eu acredito que cada cidadão deve ter a sua liberdade de escolha política, mas a igreja jamais poderia se posicionar institucionalmente a favor desse ou daquele, vir a público, defender, levar aos seus cultos, fazer propaganda, incentivar e, obviamente, uma massa de quase 50 milhões de evangélicos foi manipulada para que os votos fossem decisivos para a eleição. Não, eu não acredito nisso. Não creio que esse seja o papel da igreja e agora está aí a situação quase indefensável. O que virá a partir disso? Como que a igreja agora vai poder justificar? Como que esses pastores que apoiaram agora vão ter cara de vir a público depois dos escândalos sucessivos de problemas na família, de inquéritos sendo manipulados, de informações de inteligência sendo buscadas, e o ministro que era o baluarte e o pilar de sustentação da moralidade saindo do governo e expondo para toda a nação questões gravíssimas que podem desembocar num pedido de impeachment. Eu não sou cientista político. Eu não sou um avaliador econômico, mas consigo fazer a leitura mínima dos fatos que estão acontecendo. E como um homem do evangelho, eu me entristeço profundamente em ver que a igreja incorreu em micos seguidos por acreditar em mitos políticos. É uma desgraça sem precedentes. Eu quero lembrar aqui do que diz o próprio profeta Jeremias: maldito o homem que confia no próprio homem. E quero terminar usando as palavras do profeta Miqueias, no capítulo 7. Eu, todavia, continuarei esperando no Senhor. Vamos conversando por aqui, vamos trocando ideias, de encontro em encontro a mente abre, o coração expande, e o mais eu vou te falando no caminho.